Olá, oi, oi, Jack, tudo bem? Então, oi, pessoal, vamos aqui, chegando a horinha da nossa meditação, 18 horas agora. Então, espero que todo mundo esteja bem. Como vocês podem ver, hoje nem Rosa, nem Sérgio, nem ninguém da Terra de Rodar pôde vir. Vim eu fazer a nossa meditação. Veio euzinha aqui, tá bom? Boa noite. Vamos fazer juntas e juntos. Então eu acho que é assim, né? Julho chegou, a gente está na metade desse ano de 2023. Esse ano eu acho que para lá de Marrakech é de desafiador, né, gente? São desafios coletivos e pessoais diários, intensos, né? Mais do que nos outros anos, eu acho. Há essa impressão que eu tenho, apesar da gente ter tido uma sequência aí dos anos da pandemia também muito fortes, mas tem uma coisa mais difusa, né? Mais intensa. Mas é o nosso tempo e a gente está aqui para aprender com tudo isso, não é mesmo? Então, para o pessoal que está entrando agora, estou explicando que ninguém da Terra de Judá, além de mim, podia vir fazer hoje a meditação, então estou euzinha aqui, tá bom? Bom, eu também tenho certeza que não só eu, como todo mundo da Terra de Judá, a Rosa, o Mário, a Regina e o Sérgio, todos nós queremos agradecer muito. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para agradecer o pessoal que esteve conosco no retiro, agora nesse final de semana último em Vrajabume, que nós fizemos lá em Teresópolis, na semana passada, né? O último final de semana. E agradecer porque foi uma experiência muito tocante, momentos assim muito profundos, e eu acho que todos nós saímos transformados de lá. E aí quero aproveitar para convidar para quem não foi, para no próximo vir conosco, que foram uns dias muito significativos, eu acho. Tá bom? Bom, queria lembrar para vocês que meditar é limpar nossa mente, né? E alimentar nossa alma. A gente sugere sempre, não só na Terra de Judá, mas tem, né, quem pratica meditação com frequência, sugere que durante a meditação a gente não fique brigando com os nossos pensamentos, tentando expulsá-los de qualquer maneira, porque isso não dá certo. A gente deve deixar esses pensamentos passarem, irem embora. E se por acaso, né, alguém tiver muita dificuldade para deixar os pensamentos, eles estão vindo a galope, digamos assim, que nesse mundo acelerado isso é possível e muito de acontecer, uma coisa que ajuda muito é a gente prestar atenção na nossa respiração. A gente ficar bem conectado com a nossa inspiração e com a expiração durante a meditação, ficar focado, e isso ajuda para que os pensamentos vão se dissipando e a gente fica com a nossa respiração, a gente fica com a gente mesmo, então. Isso é uma coisa muito simples e que dá um tremendo resultado. E por fim, eu queria dizer, mas assim, não forçar a respiração, respirar normalmente, né? E por fim, eu queria dizer para ninguém perseguir um estado especial, meditativo, né? Apenas a gente persistir na nossa prática. Cada um chega na sua meditação no seu tempo, a gente tem que ter certeza disso, e que só a gente dá essa parada aqui todo dia, 10 minutos por dia, já é completamente restaurador e inovador também para o nosso ser como um todo. Tendo em vista essa conversa aqui inicial, quero conversar com vocês ainda sobre o nosso céu astrológico de hoje, agora, nesse momento aqui no Hemisfério Sul, porque ele é que vai nos dar a inspiração para o nosso tema de trabalho subjetivo durante essa semana, né? Como a gente bem sabe. Então, o Sol se encontra em Câncer,
em trígono com Saturno, que está em Peixes. Obrigado pelos coraçõezinhos aqui. A Lua, nós estamos numa Lua cheia, e essa Lua se encontra em conjunção com o ascendente em Capricórnio, fazendo o trígono com Urano. Então, a gente evidenciou esses aspectos desse céu, tem muito mais coisa, né? Esse eixo Câncer-Capricórnio está muito em evidência, junto com um certo tempero pisciano e uraniano, como eu acabei de falar. Então, pessoal, o nosso tema da semana até domingo que vem nos diz assim, eu vou ler para vocês aqui o tema. O caminho demanda comprometimento, e o caminho, né? Demanda discernimento, coragem e paixão. O caminho demanda comprometimento, discernimento, coragem e paixão. Então, bem, e aí o comentário que vem junto com o texto do nosso tema nos convida para a seguinte reflexão. Sem comprometimento, corremos o risco de nos sentirmos turistas na vida. Que mais parecerá a vida, né, uma loja de conveniência. Então, minha gente, a gente está falando aqui do caminho com C maiúsculo, né? Logo, é o caminho dármico de cada um de nós, o caminho de realização do nosso propósito. E esse caminho dármico é exatamente aquele no qual nós obedecemos à lei universal de nos tornarmos nós mesmos em manifestação. A gente já sabe disso, né? Que essa lei universal nos exige, nos pede na verdade, essa maravilha que é a gente poder aprender a se manifestar plenamente. Então, como para que a gente possa trilhar esse caminho, nós vamos ter que lidar com o que dói em nós, né? Isso é certo. E não só com o que dói diretamente, por alguma memória da alma que está ferida, como aquilo que a gente não quer ver dentro da gente, porque nós mesmos julgamos que é feiozinho, que é um lado apequenado dentro da gente, que a gente não quer ter. Por isso é que é preciso coragem para que a gente possa suportar, lidar com o que dói e não deixar aquilo nos arrastar e determinar as nossas atitudes, né? Permitir que o lado nosso que não está doído decida. Então tem que ter coragem para isso e mexer no que dói, né? É preciso que a gente tenha discernimento para que a gente possa se enxergar de fato, sem automaquiagens, né? Sem que a gente disfarce aqueles lados nossos apequenados e feiozinhos, digamos assim, os lados pequenos, né? Porque é justamente lidando com isso que a gente vai trilhar o caminho. Mas também é preciso a paixão pelo caminho. E o que é a paixão pelo caminho? Eu chamo assim, a paixão é a certeza atrativa, aquela certeza que promove uma atração de que nós temos que fazer, nós temos que percorrer esse caminho. Então, a gente precisa de coragem, de discernimento e de paixão, né? Mas tudo isso vai começar com o nosso comprometimento. O comprometimento com ele, com o caminho. Bom, eu entendo que o comprometimento é a promessa que cada um de nós faz com a gente mesmo, de que nós vamos realizar aquilo. Quando a gente está comprometido, é porque a gente se fez uma promessa de que vai realizar alguma coisa, não é mesmo? Bom, e por que a gente faz essa promessa? Porque nós identificamos que aquilo tem um significado especial para a gente. Porque aquilo torna a nossa própria vida mais significativa, mais cheia de vitalidade e de realização. Então, quando nós estamos comprometidos com algo, brota em nós, eu tenho certeza, o vigor e a motivação e até a alegria para a gente fazer alguma coisa, lidar com as dificuldades, por mais que aquilo seja difícil, vem aquela força e a capacidade, então, da gente enfrentar e fazer o que deve ser feito, né?
Se isso não acontecer, se não tiver o comprometimento, o discernimento, a paixão, a coragem, vai restar viver a vida para nós como turistas. Bom, ser turista pode até ser bom, né, gente? Momentaneamente, porque pode nos dar ali uns momentos de prazer. Mas acontece que, como turistas, a gente só pode passar pelas coisas, admirá-las sem um usufruto mais profundo, apenas com o usufruto efêmero, né? Porque a gente não tem vínculo quando a gente está de passagem, sem se relacionar, sem fazer contato com as coisas. Daí que a nossa vida, então, se transforma naquela loja de conveniência, será? Quando é assim? Eu acho que sim. Porque o que é uma loja de conveniências? É aquele lugar que a gente adquire coisas para quebrar um galho momentâneo, não é? Já pensou viver a vida assim? Né? Quase sempre na loja de conveniência as coisas não são de boa qualidade e não são saudáveis para nós. Né? Mas na falta de ter uma opção melhor, daquilo que é quebra-galho, a gente até gosta daquilo que não nos faz bem. Né? De certa maneira, a gente acha bom que aquilo exista. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não aceite ou se conforme com uma vida também apequenada, muito menor do que a gente tem capacidade de viver e de ser. Então, o comprometimento é querermos a vida por inteiro, não aos pedaços nem à metade. E é isso que eu quero instigar, que vocês e eu também. A gente tem isso sempre muito vivo dentro da gente, né? E que a gente queira a vida por inteiro, por nós, né? E por todos, né? Porque gente é para brilhar, na verdade, né? Não é para morrer de fome, nem da fome física, nem da fome da alma, né? Como eu gosto de dizer. Né? Eu adoro pegar esse trecho dessa música, que ela é muito inspiradora, mas com essa ideia de que a gente não é para morrer de fome, nem física, nem da alma, e aí a gente seguir em frente assim. Então, que essa semana a gente leve conosco, sabe, essa ideia muito viva do comprometimento e gente não fazer da nossa vida uma loja de conveniências. Bom, vamos lá. Temos ainda que comentar o código que a luz do dia de hoje, né, contém, e que a gente faz a tradução desse código através do calendário da luz, que é um estudo da Terra de Judá, que acabou resultando nesse calendário maravilhoso, que é todo baseado no I Ching, esse conhecimento chinês milenar, e que revela para a gente mais coisas para que a gente possa estar bem orientadas e orientados no nosso caminho, né? Nesse caminho dármico. Então, nessa semana, o hexagrama que inspira, né, ou que traduz os códigos da luz para nós, do dia de hoje, né, é o Montanha sobre Trovão. O texto do Xing sobre esse hexagrama fala assim: uma pessoa consciente de sua deficiência deve se afastar do caminho habitual e pedir ajuda a quem lhe é espiritualmente mais evoluído. Aí eu acho que eu preciso comentar uma coisa com vocês, que volta e meia eu acho que a gente fala aqui sobre o I Ching, porque o I Ching é uma escritura muito antiga, né, pessoal? Então, muitas vezes usa palavras que nós não usaríamos mais hoje em dia, né? Além do mais, o I Ching é uma tradução da tradução da tradução. Então, a gente precisa ter um entendimento daquilo e trazer, vamos assim, para o nosso mundo de agora, né? E eu vou compartilhar com vocês como é que eu entendo, né, essa expressão, quando alguém é consciente da sua deficiência. Eu acho que isso se refere a quando nós somos conscientes de que nós não sabemos algo que é importante saber, ou que nós não sabemos lidar com algo, sobretudo quando a gente não sabe lidar com a nossa própria complexidade, não é mesmo? Bom, então, o que eu acho é que esse texto,
né? E, portanto, a luz de hoje, através do Xing, nos ajuda a compreender que, em vez da gente continuar, sabe, quando a gente não está entendendo a gente mesmo ou as coisas, devemos parar, pedir ajuda a quem é espiritualmente mais evoluído que nós, né, a quem é mais sábio do que nós, e numa situação assim, parar, desculpa, e pedir ajuda, não é fraqueza, não é erro, não é incompetência, ao contrário, é a ação correta. E aí eu acho que esse tema dessa semana é muito importante, porque de alguma maneira nós somos muito treinados a não poder errar. A gente tem que fazer tudo certo. A gente faz uma confusão entre processo de aperfeiçoamento e ser perfeito ou perfeita, aquela pessoa que não erra nunca. Isso é impossível em relação à nossa humanidade. Então eu acho que esse hexagrama vem nos tranquilizar, não para que a gente passe a mão sobre as nossas dificuldades, mas de o quanto é correto a gente pedir ajuda na hora que a gente reconhece que não está sabendo resolver sozinho ou sozinha alguma coisa, né? Bom, posto isso, então vamos para a nossa meditação, que eu mesma vou conduzir também hoje, junto com vocês, nós todos juntos e juntas. Vamos lá. Vou pedir que vocês sentem bem na cadeira de vocês, percebam se a posição está confortável, né? E que vocês fechem os olhos nesse momento e fiquem de olhos fechados. Bom, permaneçam de olhos fechados e agora façam um contato com a respiração normal de vocês. Uma inspiração e uma expiração normal. Mais uma. E uma terceira. Permaneçam de olhos fechados. Agora, peço que façam conexão com a força, com a potência do coração de vocês, com esse centro de energia poderoso que habita cada um de nós. Sente essa força. Permite que a força do teu coração se expanda, envolva você e se expanda mais e mais. Que se espalhe a força dourada do teu coração. Permanece de olhos fechados. Eu vou ler a nossa invocação e depois eu vou tocar o sino para a gente entrar em meditação verdadeiramente. Eu me convoco à prontidão. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de meu corpo que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague amor aos quatro cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam nossos esforços.
Bem, com calma, a gente retorna. Quero agradecer muito a companhia de vocês. Cada vez que a gente medita junto, a gente fortalece a nossa egrégora, né? Compartilha com os outros, qualquer outros que sejam. Lembrar para essa semana a gente continuar firmes nos nossos caminhos ou no nosso caminho de realização do nosso propósito, com comprometimento, com coragem, com discernimento, com paixão e pedindo ajuda quando for preciso, sem ter problema de pedir ajuda. E muito obrigado, que tenha uma boa noite, uma noite serena, que seja uma semana de sonhos auspiciosos, que nos nutram na noite, para que durante o dia a gente possa estar vivendo com a consciência bem plena. Um beijo, pessoal. A gente continua juntos, juntas, e até a próxima. Tchau. Vou desligar aqui, tá bom? Muito obrigada.